Shalom, shalom, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Cássia Pereira e nós estamos aqui iniciando o mês de janeiro, abrindo os nossos trabalhos. Sejam todos bem-vindos aqui para o ano de 2025. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para nós no decorrer deste ano, principalmente se nós estivermos conectados com Ele, alinhados naquele projeto, naquele sonho que Deus tem para com as nossas vidas. Que nesta instrução de hoje, né, eu quero dar esse título, né, para essa palavra, uma instrução. Nós vamos analisar aqui o livro de Provérbios. Vamos estudar em 3 vídeos aqui o livro de Provérbios, capítulo 1. Por que que eu escolhi, pessoal, o livro de Provérbios, o capítulo 1? Porque nesse capítulo, né, para quem não sabe, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Ele é o capítulo que abre toda a explicação do livro de Provérbios. Então, aqui o rei Salomão, ele deixou muito claro por que que ele escreveu os provérbios, para quem são os provérbios, para que eles servem e quais são as suas finalidades na nossa vida no dia a dia. Bom, nós temos aqui no nosso canal um propósito muito bem estabelecido e o propósito de vida que eu tenho, certo? É ensinar você a se conectar com Yeshua mediante o ensino das Escrituras. Deus e o seu filho Yeshua, eles têm muitas formas de se manifestarem para nós, os seus filhos, sejam por sonhos, por profecias, diretamente e principalmente pela palavra. Então, nas Escrituras, a Torá, né, e o Novo Testamento, toda a Escritura, certo? Ela está apta para nos ensinar e ela é viva. Você pode ler uma passagem hoje, daqui a alguns dias você lê novamente a mesma passagem e ela está trazendo coisas novas para você. Ora, por que que o objetivo aqui do canal é trazer você a se acostumar com o estudo e com a leitura da palavra? Porque a palavra, as escrituras, elas se fundem com o próprio Yeshua. O apóstolo João disse assim, que ele é o verbo, que ele é a palavra. Ou seja, nada do que tem aqui foge da natureza dos princípios e da mentalidade de Deus e do seu Filho, ok? Então, toda ela está apta para nos aconselhar, nos instruir, nos governar. Toda pessoa que lê a Bíblia, que estuda as Escrituras, certo? Ela está debaixo de um governo não só espiritual que vem de Deus, mas também ela está debaixo de uma praticidade. Ou seja, nós erramos bem menos na vida. No entanto, agora que estamos no mês de janeiro de 2025, eu quero abrir, né, os nossos estudos para o ano todo, iniciando aqui no capítulo 1, porque aqui existe uma instrução muitíssimo poderosa, que numa primeira leitura parece assim que a gente não detecta. Mas o Espírito Santo, não é? Ele nos traz revelação. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui. Nós não vamos trabalhar todo o capítulo 1 neste vídeo, eu vou trabalhar aqui até o versículo, capítulo 1 do versículo 8, mais aproximadamente, tá? Então, o que que nós temos aqui para nos instruir? Eu vou aqui um pouco devagar com os princípios que tem aqui. Pegue aí a sua caneta, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal da professora Cássia. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe, que você conhece, que esteja necessitando. Semeie aqui no ministério, na terra fértil, viu? Porque quando a gente semeia em terra fértil, em terra boa, a semente germina, cresce e você colhe. Amém? Tá? Então, vamos colaborar aqui com o nosso canal, que é importante o seu like, para que o YouTube entenda, né, que o conteúdo é relevante e ele possa divulgar mais para outras pessoas. Vamos aqui, livro de Provérbios, capítulo 1, diz assim, o princípio da sabedoria. Ora, a sabedoria, na verdade, ela não aparece na sua vida de uma vez, certo? Primeiro que a sabedoria, a natureza da sabedoria, ela já é um dom de Deus. Ela já vem do próprio Deus, a sabedoria. E ele a compartilha conosco. O que Salomão fez? Salomão, que foi considerado o homem mais sábio do mundo, ele trouxe para o nosso mundo a sabedoria divina, ok? Então, ele relatou aqui por escrito para que nós pudéssemos ter acesso a essa sabedoria.
E no capítulo 1, no verso 1, começa assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, Provérbios de Salomão. Ele está dizendo aqui, por que eu escrevi Provérbios? Ele está dizendo, por três grandes motivos. Você vai detectar aqui três verbos. Então, veja, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, por isso que eu disse que ninguém nasce com sabedoria nem com instrução. Nós temos acesso a esse conhecimento sábio e a essa instrução. Como é que nós temos acesso à sabedoria e à instrução de Deus? Lendo a Bíblia. A Bíblia não é um artefato de decoração, a Bíblia não é um livro para decorar a sua estante, a Bíblia não é um livro para você abrir no Salmo 91, colocar num cantinho, em cima de um pedestal e deixar criar poeira e teia de aranha, porque ela não vai afastar os maus espíritos, porque está aberto no Salmo 91, se você não vive o Salmo 91, ok? Se você não crê no Salmo 91. Certo? Então, aqui, neste caso, ele está falando assim, ó, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, o primeiro verbo que você acha aqui é o verbo conhecer. Você precisa conhecer. E se não tem quem ensina, como você vai conhecer? Não é? E se você não compra uma Bíblia para ler, como é que você vai conhecer? Certo? Depois ele fala aqui, para se entenderem as palavras da prudência. Segundo verbo, conhecer, ter acesso ao conhecimento, ter acesso ao entendimento deste conhecimento, porque muitas pessoas podem ter conhecimento, mas não têm sabedoria, tá? São coisas distintas, ok? Então, para se entender as palavras de prudência que existe dentro da sabedoria e dentro da instrução que vem de Deus, certo? Para receber essa instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Então, veja, o terceiro verbo aqui, receber. Então, no tocante, pessoal, à sabedoria e à instrução que vem de Deus, você precisa conhecê-la, você precisa entendê-la e depois você precisa recebê-la. Então, veja bem, conhecer, entender e também receber. Porque tem pessoas que ela tem acesso a esse conhecimento, ela tem entendimento deste conhecimento, porém ela não recebe na vida dela. Ou seja, ela não aplica na vida dela. E toda pessoa que não está debaixo de um governo de vida, uma vida governada pelos princípios, pelas leis, pelas instruções de Deus, o que acontece? Ela vai cair em iniquidade. O que significa iniquidade? Iniquidade significa a ausência da lei. Então, Satanás é iníquo. Por quê? Porque não existe leis de Deus nele. Pelo contrário, ele subverteu as leis de Deus e se tornou um anarquista dentro do governo de Deus no céu, porque ele procurou, com o comércio dele, que Jesus falou, né, o seu comércio, não é, com o seu discurso, ele propôs a anarquia, ou seja, uma ausência de governo no céu. E um dos pilares fundamentais do governo de Deus é justamente a equidade. Então, quando ele diz aqui, olha, por isso você precisa ter, né, este acesso. Quando ele diz que é para que você receba a instrução desse entendimento, para que venha sobre a sua vida justiça, o que significa justiça de Deus? A justiça de Deus significa o favor de Deus na sua vida, a graça de Deus na sua vida. Isso é a justiça de Deus, o favor e a graça de Deus concedida para você. Segundo, ele fala, para que você tenha entendimento e conhecimento do juízo. O que é o juízo de Deus? O juízo de Deus são as sentenças negativas ou condenatórias de Deus sobre uma determinada situação, sobre um determinado povo. No entanto, Deus, antes de exercer o juízo dele, antes dele colocar em prática a sentença condenatória ou negativa, o juízo dele, ele avisa antes. Então, se você estudar toda a Bíblia, ele nunca pegou ninguém de surpresa. Ele sempre deu avisos, mediante os seus profetas, os apóstolos e mediante Yeshua, daquelas ações que ele tomaria
para punir, para ensinar, para disciplinar determinado povo, determinada situação, certo? Então, veja, juízo é quando você está debaixo desse juízo, é porque você está em iniquidade, você está vivendo sem a ausência da lei de Deus. Então, você está sujeito à prática de todos os tipos de pecado. Você não tem força contra o pecado, porque sobre a sua vida não existe uma proteção, na sua vida não existe uma ciência, um entendimento, uma doutrina bíblica, não religiosa, não de igreja, a doutrina bíblica, a doutrina da Bíblia para você, ok? Para que você possa se conduzir na vida com sabedoria e errar menos. E ele fala aqui também, isso é necessário para que você receba a equidade, ou seja, para que você receba as leis de Deus na sua vida e você viva em equidade. O que é viver em equidade? É viver em justiça, é viver debaixo da justiça, é viver governado pelas leis, pelos mandamentos, pelas instruções de Deus, certo? Então você está debaixo das leis de Deus, você não é um iníquo, certo? E você está recebendo também o favor, ou seja, a justiça de Deus. Por isso muitas pessoas, eu quero esclarecer aqui, que fazem certas orações ou fazem certos votos ou certas campanhas, pessoas que dão seus dízimos, as suas ofertas, que vão na igreja todo domingo, não é? Que tem lá uma vida cotidiana aí dentro da sua religião e da sua fé, e às vezes ela fica um pouco decepcionada porque algumas coisas não acontecem na vida dela, ela gostaria daquela resposta de Deus. Mas você tem que entender o seguinte, que ter uma vida assim não significa que você está debaixo da ciência, do entendimento e do governo de Deus, ok? Ora, eu posso trabalhar num local das 8 às 6 da tarde e dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu pensamento, eu posso ter aqui as minhas indagações, porque eu não gosto daqui, porque eu não me sujeito, eu posso não falar para aquela chefia que eu não me sujeito a ela, porque eu tenho que me sujeitar ali publicamente, mas dentro da minha mente eu posso não me sujeitar. Eu tenho uma rebelião interna que ninguém tem acesso, no entanto, Deus tem. Nós também somos assim com Deus. Nós passamos uma imagem de que nós estamos tendo uma vida cristã legal, que nós estamos frequentando a nossa igreja, que nós não estamos pecando, não estamos, né, prejudicando ninguém, estou dando os meus dízimos e as minhas ofertas, estou jejuando. Mas isso não quer dizer que a sua vida está realmente sendo governada pelas leis e pelos mandamentos. Nos próximos vídeos, eu vou esclarecer um pouco mais esse ponto. Ele fala aqui, os provérbios, a sabedoria e o entendimento de Deus servem também para dar para as pessoas simples prudência. O que ele está falando aqui de pessoas simples? No sentido de pessoas abertas para receber o ensino de Deus. Ele está falando da pessoa não arrogante, da pessoa não soberba. Está falando da pessoa que tem um desejo, uma vontade, uma humildade de ser ensinada por Deus, mediante a palavra dele, ok? E também, ele diz aqui, ó, o sábio, ele vai ouvir e vai crescer em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, porque para entender os provérbios e as suas interpretações, e para entender as palavras dos sábios e as suas proposições, eu preciso ter sabedoria e prudência. O que ele está dizendo aqui? Que aquela pessoa humilde, que se sujeita ao governo de Deus para ser ensinado, ele vai receber de Deus a ciência, o entendimento e a interpretação das coisas de Deus. E aquele sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Por isso que na Bíblia é dito assim: para quem tem, mais será dado, e para aquele que não tem, mais ainda lhe será tirado. Não foi isso que Jesus falou? Quanto mais sabedoria você busca, quanto mais entendimento você busca, quanto mais interpretação da lei de Deus você busca, quanto mais você se enche do ensino da palavra de Deus, mais lhe será dado nas porções respectivas ao seu crescimento. Deus não jorra tudo de uma vez, não é? Por isso que Paulo fala que você, né, a água bate no tornozelo, depois no joelho, depois sobe até o peito. Por quê? Porque é um processo de crescimento, ok? Que você tem em Deus e que Deus vai, no dia a dia, mês após mês, não é? Ensinando você a tomar as suas decisões
e a acertar mais. Então, quem estuda o livro de Provérbios dificilmente erra em questões mais básicas do dia a dia, como outras pessoas podem errar, tá? E eles aqui, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O princípio de todo o início desse aprendizado é temer a Deus. O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Temer a Deus significa respeitar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus. O temor de Deus é a honra que eu dedico a Ele, o sentimento de amor que eu tenho por Ele. Então, este é o princípio, essa é a porta que abre toda a estrada do conhecimento. Temer a Deus, honrar a Deus, amar a Deus, buscar a Deus, certo? Fazer dele a primazia, aquele que habita o primeiro lugar na sua vida. Quando eu tomo esta decisão, ele é o princípio de todo o início de aprendizado. É preciso dar este passo de amar, honrar e querer esse Deus. E querer esse Deus, tá? E ele mesmo, então, vai começar a lidar, de proporcionar as oportunidades do aprendizado que vai vir estudando a palavra. Outra coisa que eu quero falar aqui também, que nós achamos aqui no capítulo 1, é que ele está dizendo assim, que esses provérbios são também para os que não receberam ainda nenhuma instrução. Muitas pessoas são entendedoras da Bíblia, possuem muita instrução bíblica já, mas ele está dizendo aqui, ó, para se conhecer, para se entender e para receber. Então, ele está falando também para aquele que nunca recebeu instrução nenhuma, que vem de um histórico familiar, de um histórico de vida, onde ele nunca teve acesso a nenhum ensinamento das coisas de Deus. Então, Provérbios é maravilhoso para começar a instruir uma pessoa que nunca recebeu instrução nenhuma daquilo que compete às coisas de Deus e ao governo de Deus. Um segundo ponto também aqui, que eu já falei que era para quem tem, mais será dado, tá? E também é sobre o temor de Deus. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. Aqui eu fiz uma abertura iniciando sobre os pilares, né? Os pilares basilares do conhecimento. Como é que esse conhecimento vai chegar até mim? Então, esse conhecimento vai chegar até mim pela primeira atitude que eu vou tomar, que é a decisão de querer Deus. Então, esse é o ponto número 1, a chave número 1. Eu quero Deus. Porque você tem livre-arbítrio para querer ou não a Deus. Então, eu tomo a decisão de querer este Deus na minha vida. Então, essa decisão vai ser a porta que vai abrir todo o processo de ensino. No segundo momento, ele vai trazer para você o conhecimento da sabedoria dele. Ele vai começar a lhe mostrar a sabedoria e a ciência que ele tem e que ele quer disponibilizar para que você tenha uma vida plena na terra, em abundância em todos os aspectos, ok? Depois dele manifestar para você, dar acesso a você, ele vai restaurar a sua mentalidade, para que você comece a entender a ciência de Deus na sua vida. E depois disso, o seu coração vai estar aberto e você vai falar assim, bom, agora eu recebo tudo isso. Agora eu quero. Então, Deus te apresenta, você chama Deus, você quer Deus, Deus se apresenta para você, Deus coloca na tua frente, numa bandeja de ouro, a palavra dele, você vai ter acesso a esse ensino e depois você vai dizer assim, eu quero isso na minha vida. Então, essas são as primeiras introduções do capítulo 1 que eu quero deixar para você, abrindo aqui o mês de janeiro, tá? Com essa sabedoria, convidando você a fazer parte aqui do canal, porque aqui no nosso canal nós estamos aqui para auxiliar você, principalmente para você que nunca teve nenhuma instrução das coisas de Deus, da palavra de Deus. A professora Cássia está aqui com toda boa vontade para pegar na sua mão e trazer você conosco para lhe ajudar a entrar neste universo maravilhoso, nessa ciência inigualável, neste poder restaurador
que é a palavra de Deus, aquela palavra que restaura o ser humano, né? Restaura você na mente, no corpo e no espírito. Eu te vejo no próximo vídeo. Nós estaremos dando continuidade. E no vídeo 2 eu vou falar sobre evitando o mau conselho. Como é que você se aparta dos falsos amigos e dos amigos que fazem de conta que são amigos, dizendo boas coisas para você, mas que na verdade a intenção é levar você para o fundo do poço porque ele inveja. Então, no segundo vídeo, espero que você não perca, você vai ter acesso aqui sobre o que Salomão vai dizer para você, como que você escapa das garras dos maus conselheiros, ok? Então, deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com quem você desejar. Espero que você tenha sido abençoado hoje. Te desejo um shalom de Deus. E a palavra shalom significa o quê? Tudo inteiro, tudo bom, tudo novo, tudo completo. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.